darmos início ao debate eleitoral com os candidatos à presidência da República. Meu nome é Yasmin, eu serei mediadora desse debate. Bom dia a todos os candidatos, todos os telespectadores. Meu nome é Douglas, eu mediarei o debate junto com a Yasmin. Está conosco nessa manhã a candidata Júlia Viana, do Partido Futuro Adiante, a candidata Stephanie, do Partido Revolucionário Brasileiro, e o candidato Gustavo, do Movimento Social Estudante. Antes de começarmos o debate, vocês terão 30 segundos para se apresentar. Pela ordem, quem começa é a candidata Júlia Viana, do Partido Futuro Adiante. Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Júlia, candidata a presidente do Partido Futuro Adiante. Estou aqui com o vice-candidato, Vinícius Mendonça, e o ministro de Saúde, Samuel Pereira. Nosso partido tem como foco a educação. Nós achamos que é o futuro do nosso Brasil. Então, nosso partido está prezando muito a educação, o meio ambiente, que é algo essencial para o futuro. O próximo candidato a se apresentar é a candidata Stephanie, do Partido Revolucionário Brasileiro. Bom dia, meu nome é Stephanie, sou presidente do Partido Revolucionário Brasileiro e eu estou com a minha vice, que é a Júlia, com o Gabriel, que ele cuida do meio ambiente e saúde, o Guilherme, que cuida da educação, e eu cuido da assistência. Nosso partido preza muito pela educação e nós também somos... Tem que esgotar o candidato. O próximo candidato é o candidato Gustavo, do Movimento Social Estudante. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer a todos a presença de vocês e agradecer às pessoas que estão ali por nos ter proporcionado mais esse dia que hoje nós vamos poder participar desse debate. Meu nome é Gustavo Martins, sou candidato a presidente e estou junto com o meu vice-presidente, Cauã dos Santos, e o meu ministro da Economia, Pedro Tomás. Nós somos do partido MSE, Movimento Social Estudantil de número 18. Agora, antes de darmos início ao debate, vamos apresentar as etapas como funcionará esse debate. Na primeira etapa, os candidatos responderão as perguntas sorteadas da urna. As perguntas são perguntas pontuais, problemas do Brasil. Vocês terão 1 minuto e meio para responder. Na segunda etapa, os candidatos farão perguntas entre si, onde haverá 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a réplica. Na terceira etapa, a plateia fará as perguntas para os candidatos. Vocês terão 1 minuto para responder. Por último, na quarta etapa, cada candidato terá 2 minutos para fazer as considerações finais. Vamos dar início à primeira etapa, mas antes faremos o sorteio para decidir quem começa e quem termina a responder. Primeiro candidato, Gustavo. Segundo, candidata Júlia Viana. Por último, a candidata Stephanie. Primeira pergunta. Pergunta para o candidato Gustavo. Candidato, qual a opinião do seu partido a respeito da obrigatoriedade do alistamento militar no Brasil? Então, atualmente nós percebemos que os jovens não têm muita vontade de participar do exército brasileiro. É algo muito importante a questão de segurança e muitos não vão por questão de medo, ou até mesmo por questão de inseguranças. Nós, do nosso partido, achamos importante a obrigatoriedade, a não ser nas questões de pessoas que têm família para cuidar, por exemplo, ou pessoas que são a principal economia da casa. Também temos a questão das pessoas deficientes, intelectuais, ou que têm muitos problemas de saúde, que também são pessoas que não podem estar participando do exército. É uma questão muito importante termos as pessoas do exército. Você pode ter a opção de não participar, porém, você teria que pagar uma multa nessa questão.
prevê o sucateamento dos hospitais. Para justificar a privatização, vocês pretendem privatizar a saúde do SUS? Bom, ok. A única justificativa a privatização é dar dinheiro a mais para políticos corruptos. Já pagamos imposto para poder utilizar esses já pagamos imposto para poder utilizar esses hospitais. Então privatizar ninguém ajuda. Não tem uma motivação real. A não ser dar mais dinheiro para os caras que já têm dinheiro no governo. Então não tem nenhum projeto para privatizar os hospitais e deixar eles mais caros do que já são. Próxima pergunta para a candidata Sérgio. Pensando em transporte nacional, vocês têm alguma proposta para a integração nacional? Trem bala, sistema rodoviário de entrega em todos os estados? Um dos nossos planos é voltar para as ferroviárias. As ferroviárias pararem, né, e isso gera até na economia dos caminhoneiros, com o aumento da gasolina que eles têm que colocar, porque parou a ferroviária, os caminhoneiros entram em ação. Então, o nosso plano é voltar para essas ferroviárias para fazer todo o transporte nacional, né, e para facilitar as entregas e todos esses âmbitos, também pensando no bolso da pessoa que é o motorista. Muito bem. Próxima pergunta, novamente para o candidato Gustavo. Falando de cultura, para o seu partido, como devemos informar e lidar com a cultura dos povos, podendo acabar com a desvalorização da cultura? Atualmente, realmente nós corremos grande perigo nessa questão da cultura. A cultura de diversos estados vem se perdendo ou acaba sendo destruída das próprias pessoas mesmo. Um dos projetos é colocar uma matéria especificamente sobre cultura na escola. Tem alguns riscos dela, por exemplo, a falta de interesse das pessoas. Porém, seria muito interessante você aprender sobre diversos tipos de culturas, por exemplo, a cultura do Nordeste, a cultura mineira, a cultura dos povos indígenas também. Não só nos limitarmos com a cultura brasileira, como a cultura de outros países também, como os Estados Unidos, como, por exemplo, países da Europa também e países da Ásia. Bem, candidato, próximo a responder, candidata Júlia. Candidato, devido à pandemia, muitas empresas faliram, gerando desemprego de 9,8% no Brasil. Quais são as suas propostas para a geração de novos postos de trabalho? Bom, no nosso governo nós temos um projeto que já teria como prioridade, como eu te disse, a educação e começar a disponibilizar empregos primeiro para os jovens, que são pessoas que estão ali já no começo, que vai continuar uma vida de trabalho por um longo tempo, e são pessoas que não têm prioridade no mercado de trabalho, porque tem muita gente que procura emprego e não tem oportunidade porque não teve experiência. E como é que a pessoa vai ter experiência se não teve um trabalho? Então nós temos um projeto que seria o Jovem Aprendiz 5.0, que seria o Jovem Aprendiz para o ensino médio, que seria estudar de manhã e de tarde a escola está disponibilizando o curso durante 6 meses para o jovem. Depois de 6 meses, se ele tiver um bom desempenho, bom aprendizado no jovem aprendiz, ele consegue arrumar um emprego. Então, no meu governo, eu acho que isso resolveu uma grande parte financeira do Brasil, em famílias, e isso ajuda muito também na educação dos jovens. Muito obrigada. Próxima pergunta, candidato Stephanie.
social. Em relação à desigualdade, o que deve ser feito em relação às pessoas que estão à margem da sociedade? No nosso governo, nós temos um projeto de auxílio carência, que nós vamos acolher essas pessoas que não têm uma moradia boa ou não têm um emprego, e vamos colocar elas em CDHUs, prédios públicos que não estão sendo utilizados, e vamos dar nós vamos dar a elas, né, cursos profissionalizantes para que elas possam se inserir e se comunicar com a sociedade, porque nós sabemos que essas pessoas às vezes não têm recursos para isso. E vamos para a última rodada da primeira etapa. Candidato Gustavo. Candidato, de acordo com a reportagem da UOL, o salário do presidente da República é de R$ 30.934,70. Sendo essa sua renda mensal, pode ter isso. Você acha que, se eleito, vai merecer receber o salário que vai ganhar? O salário do presidente é algo realmente importante. Muito do dinheiro que seria do salário poderia ser utilizado, por exemplo, para coisas mais importantes. São mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Nós temos que usar o dinheiro do Brasil para algo que é mais importante. É claro que o salário do presidente deveria ser uma quantia interessante. Porém, não é justo eu ficar com toda essa quantia, sendo que tem muitas pessoas em situação miserável. Não é algo que eu posso aceitar, toda essa questão, todo esse dinheiro deveria ser usado para melhores coisas. Por exemplo, investido na economia, investido em hospitais, investido nas pessoas que estão em situação crítica. Muito obrigada. Agora, mais uma pergunta para a candidata Júlia Viana, do Partido Futuro Adiante. Qual o plano de ação do seu partido a respeito dos auxílios políticos desnecessários, como, por exemplo, auxílio terno, auxílio moradia, auxílio viagens, auxílios que vão além do seu salário? Bom, com base na pergunta anterior, é um valor muito alto que os políticos ganham, então eu acho meio desnecessário ter tanto auxílios desnecessários. Numa pesquisa, cerca de R$4.000 é dado de auxílio casa, moradia. Então, um valor desse, R$30.000, mais de R$30.000 para um governador, ainda ter uma base de um auxílio aí que eles ganham, que é auxílio moradia, R$4.000, poderia estar sendo investido em outras coisas. Desde 2015, R$4 bilhões gastaram com esse auxílio moradia. E onde que a gente podia estar investindo esse dinheiro? É algo que é só mandado e não é necessário R$4.000 por mês para um político que ganha R$30.000. Então nós enviaremos essa verba para pessoas necessitadas, comunidades que precisam desse dinheiro. Bem, para a próxima responder, candidata Estela. O que o seu partido pretende fazer para diminuir os impostos? Para diminuir Para diminuir os impostos, nós diminuiríamos os impostos das pequenas empresas, fazendo com que aumentasse a produtividade e a competitividade em diversos setores, fazendo com que nós não perderíamos nosso capital de giro e ainda continuaríamos lucrando com isso. Muito obrigada. Muito bem, agora vamos dar a segunda etapa do debate. Lembrando que essa etapa, os candidatos farão as perguntas impossíveis, onde haverá 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta do candidato escolhido, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a sem réplica e sabedoria. De acordo com a ordem de
candidata a fazer a pergunta será a candidata Júlia Viana. A quem será a sua pergunta? Bom, a primeira pergunta vai ser do aumento social estudantil. No plano de governo de vocês irão legalizar a maconha por motivos de segurança, de economia, enfim. Eu queria saber como é que vai funcionar esse partido de vocês sobre a legalização da maconha. 2 minutos para a resposta. Obrigado pela pergunta, candidata Júlia. Eu queria falar um pouco sobre o que eu penso na legalização. O nosso partido ele pensa um pouco nessa questão, porém tem muitas coisas mais importantes. Como eu já havia dito antes, são mais de 30 milhões de pessoas que estão com fome no país, em situação miserável. São mais de 10 milhões de pessoas que estão desempregadas no país atualmente. O foco do nosso país é fazer vários tipos de reformas para conseguir depois lidar com essas outras situações. Não estou falando que, por exemplo, a liberação da maconha é algo ruim, é algo sem importância. Esse tipo de tema deve ser debatido e deve ser estudado realmente para essa legalização. Porém, nosso partido foca em coisas que são mais importantes atualmente no país, principalmente na questão da economia. Com a economia quebrada, nós não conseguimos fazer não conseguimos aprovar essas leis, por exemplo. Para você aprovar essa lei e colocar em prática, gasta muito dinheiro. O dinheiro poderia estar sendo investido em outras coisas. Em relação a isso, pesquisamos, na Califórnia, eles arrecadaram 20 bilhões com os tributos da comércio legal. Então pensamos na legalização para ajudar tanto na economia quanto na saúde e na segurança. A saúde ajudará nas dores crônicas, aliviar náuseas, estimular o apetite, como AIDS, câncer, tratar convulsões em pessoas com pessoas. Segundo candidato, você tem candidata Júlia Viana, terá 1 minuto para ela. Bom, meu partido, ele não preza a legalização da maconha, nós não somos a favor a fins recreativos. Porque, de acordo com pesquisas, os países que legalizaram a maconha falaram que teve um número muito grande de criminalidade. Ou seja, legalizando a maconha não diminuiu e eles se arrependeram, porque o crime continuou, eles não pararam de vender. E no Brasil, já é legalizada a maconha desde 2015 a fins medicinais, como doenças crônicas que ele falou. Então, eu acho que esse partido, por pesar esse negócio da maconha, legalizar, eu acho que é algo bom, porque, como ele disse, gasta muito dinheiro e é algo que não vai resolver, não vai parar a comunidade e não vai diminuir as vendas e só vai aumentar o vício de muitos jovens a começar a tomar maconha e continuar em outras drogas. Muito bem, candidato Gustavo, do Partido do Movimento Social Estudantil, tem 30 segundos para a réplica. Em relação a isso, pesquisamos a respeito e há muitos benefícios para a legalização, como, por exemplo, empregos, geraria muitos empregos, 117 mil empregos aproximadamente. Melhoraria muito a saúde também, diminuir os impactos. Então, a gente preza pela saúde, segurança e a economia da população. Teve esgotado o candidato. O próximo candidato a perguntar é o candidato Gustavo. Para quem quer perguntar?
questão do filme de espera que é de mais de 1 milhão. O que você faria para lidar com essa situação? 2 minutos para responder. Bom, as questões das filas podem ser resolvidas no momento que se criarem unidades básicas de saúde, de atendimento primário e número suficiente para atender a demanda e para que essas pessoas não se amontoem nos hospitais. E ao se amontoarem nos hospitais, pode estar criando várias novas doenças e assim pode estar criando uma nova crise na saúde. Muito obrigada. Agora, o candidato Gustavo tem 1 minuto para a Essas unidades, como você disse, são unidades básicas. Pessoas que estão nessa fila de espera do tratamento, que tem cirurgias mais graves, que tem problemas mais graves para fazer. O que isso iria acontecer? Como que iria funcionar para esse tipo de pessoa? Fora os gastos que você teria que gastar para conseguir construir diversos desses diversos hospitais básicos, como você disse. São gastos muito altos. Como você iria fazer para poder conseguir construir isso sem que você tivesse tantas perdas? 30 segundos para a réplica. No nosso plano de saúde, nós temos a disponibilização de mais médicos no sistema de saúde, público de saúde, e muitas vezes o sistema de saúde público é precário por causa de falta de médicos. Então, às vezes, as pessoas esperam muito tempo lá porque não tem médicos suficientes para atender, ou então são médicos que não estão capacitados para estar ali na frente. Por isso que acaba tendo esse Candidato, muito obrigada. Antes de darmos início ao próximo candidato que irá fazer a pergunta, devemos reforçar que a réplica e a técnica devem ser utilizadas para frisar ou apresentar a ideia e comentar diante a pergunta inicial e não devem ser feitas novas perguntas. Mas com o candidato a perguntar é candidato a PSF. Vai quem vai a pergunta? O Partido Futura Diante. 1 minuto para perguntar. Todos nós sabemos que o garimpo está fixado em diversos estados brasileiros. Eu quero saber quais seriam os métodos de fiscalização do governo de vocês sobre o garimpo legal e ilegal na Amazônia e outros estados. Sei lá. O garimpo é realmente um problema muito grande. Já existe a fiscalização no Brasil. Porém, o que acontece é que muitos dos fiscalizadores são burros, né? Então, eles às vezes ajudam. É como se de 10 fiscalizadores, 6 fossem ajudassem esse garimpo. Então, o que a gente faria seria um melhor treinamento desses fiscalizadores, também uma melhor pesquisa sobre eles, uma investigação sobre como eles agem, né, para impedir que pessoas mal intencionadas entrem nessa parte da fiscalização. A gente também investigaria em trazer mais pessoas para a fiscalização, além de investigações mais complexas na parte do garimpo. Está 1 minuto para Eles citam coisas que todos nós brasileiros já sabemos, mas precisamos de soluções mais precisas. Não precisamos treinar, porque se eles pegam alguém da própria empresa para fazer uma fiscalização, eles vão fazer o principal parte da empresa. Então, o nosso plano é essas fiscalizações colocar integrantes do próprio governo, da área do meio ambiente, para fazer essas fiscalizações, cuidar dessa parte dos garimpos, seja também de barragens e desmatamento, queimadas, porque é uma precisão se fazer de muita urgência, e até treinar alguém. Muitas coisas já estão acontecendo lá na Amazônia e outros estados. Então, o próprio governo federal está capacitado para, assim que iniciar um governo, para poder fiscalizar esses garimpos legais e dentro dos parâmetros e os ilegais banidos. 30 segundos para a
pena para esses casos de garimpo, aumentando a pena assim as pessoas ficarem mais menos. Obrigado. Vamos para a segunda rodada da segunda etapa. A pergunta é a candidata Júlia. Quem vai perguntar? A pergunta do Partido Revolucionário Brasileiro. 1 minuto para a pergunta. Em 2022, o valor autorizado da educação diminuiu, cerca de 6 milhões de reais. Como que vocês iriam priorizar a educação, sendo que cada ano que passa, essa verba que é mandada para a educação ela é diminuída? 2 minutos para a resposta. Bom, como sabemos, não sei se muitos vão saber, mas pelas nossas pesquisas, é liberado cerca de R$3 mil por mês para verbas ser utilizadas na escola. Junto com, iremos aumentar essa verba, colocar cerca de, até porque tentar fazer talvez com 3 mil na escola com cerca de 500 alunos. Então aumentaria essa verba lá para os... O nosso plano, de atividade que a gente está falando, é aumentar essa verba dos estados. Não adianta o governo querer fazer alguma coisa se a gente tem ligação com os estados. Então, nosso plano é fazer uma junção, pacto dos estados, aumentar esse valor que é distribuído para a educação geral, né, ou seja, do pré até o ensino médio. Então, aumentar esse dinheiro, né, porque, como nós sabemos, de 1 trilhão, eles dividem tudo isso aí para a saúde, sendo que os outros 3 estão em passes para ir. Então, a gente entraria nessa parte, investindo mais dinheiro, fazendo outros recursos na educação que a gente vai citando ao longo do debate. Tá? Muito obrigada. Então, junto com isso, teria as melhorias na escola, melhorando o ambiente escolar e tirando as escolas privadas e particulares. Porque, junto com isso, eles não focariam apenas na melhoria da escola particular, e sim no ensino de todos. Então, iriam unificar o ensino e juntaria tudo, e o foco deles ia ser apenas o ensino e iria melhorar com a escola. Obrigada. 1 minuto para a réplica. Bom, nós, quanto governo, não tem como prioridade aumentar essa verba, porque a queda das despesas na educação, metade do PNE aprovado no Congresso Nacional em 2014 ainda não foi cumprido, ainda não foi aprovado. Então, cerca de uma parte do governo, desde 2014, na educação não foi aprovada. Então, como é que nós vamos aumentar cada vez mais, sendo que tem coisas no passado que ainda não foram resolvidas? Então, no nosso partido, nós vamos, primeiro, pegar coisas no passado, coisas que estão lá no fundo do baú, que ainda não foram resolvidas, e resolver, e depois disso nós vamos enviar mais verbas. Candidato Stephanie, tem 30 segundos para a réplica. Por que o nosso governo mandaria mais verbas? Porque, enquanto querem lapidar as coisas que tem no passado, a escola continua, os alunos continuam uma baixa renda para fazer as coisas. 3 mil reais na escola como essa, me desculpa. Não tem para nem falar, né? Porque precisa aumentar a quantidade. 3 mil reais para a escola como essa, não tem como. Então, a questão não é só lapidar o passado, mas é também pensar no agora que vocês estão pensando. Ok, agora, de acordo com a ordem do sorteio, Gustavo, para quem faz a pergunta? Minha pergunta é para o Partido Revolucionário Brasileiro sobre a parte da educação mesmo. O Brasil tem cada refeição de uma criança no próprio Brasil é de R$1 por refeição. A questão sobre como construir a base escola saber que estava sendo construída 20 escolas para suprir a necessidade da
para as pessoas que não têm essa educação seria de 50 milhões. Ainda assim, nós temos que falar sobre a questão da economia. Falando da economia, tipo, onde Deus fala que o professor para 9 milhões, 9 mil, dá em torno de mais de 200 bilhões por ano. Daria sobre a parte da economia da escola. Não dá para você simplesmente assim. Bom, primeiro que não dá para ficar medindo esforço em relação à educação. Como muitas pessoas já falaram, o foco é a educação. E não dá para ficar, porque o dinheiro, não dá para dizer, o governo não tem dinheiro, porque se tem dinheiro, então o problema não é dinheiro, não dá para ficar medindo esforço em relação à educação, que é algo eficiente, que é algo essencial para todos. Então, iria primeiro os impostos dos professores, porque, como todos sabem, os professores são funcionários públicos. E não dá para eles ficarem pagando impostos, então iria tirar os impostos de funcionários públicos, e nisso, esse dinheiro iria investir mais na educação e colocar coisas, fazer uma melhoria, tanto na arquitetura escolar quanto nos livros. Os livros gastam em média muito dinheiro para material didático. E às vezes nem sempre usa os livros, então seria ele investir uma parte do dinheiro para colocar os livros em PDF. Seria útil tanto para o crescimento da tecnologia no ambiente escolar e no meio ambiente. Muito obrigada. O candidato tem 1 minuto para a réplica. Como você disse, eu realmente concordo com você. Devemos medir esforços quando você fala de escola. São coisas que realmente são muito caras. Por exemplo, os notebooks que você pode comprar para acabar levando a tecnologia para dentro da escola, você acaba pagando muito caro. Para você construir mais de 20 escolas, também sai muito caro. Nosso governo também vai investir nessas escolas e vai investir de verdade. Nós temos que acabar com as aulas maçantes, nós temos que acabar com a decoreba. Isso é todo um ensino do século XX. Isso já está ultrapassado. Nós precisamos colocar a tecnologia na escola. Nós precisamos nos tornar o futuro. Muito bem, agora 30 segundos para a réplica. Vou falar a partir do que eu entendi, porque desde o início eu não consegui entender a pergunta, mas é de extrema importância na continuidade da tecnologia da escola e esse material que a Juliana está falando, é de extrema importância para diminuir até o desmatamento. Se vocês olharem lá na sala, são 16 livros por aluno, a gente usa o termo. Então, se você for olhar, é uma comanda muito grande e... Resultado, candidato. Obrigada. Próximo candidato, fazer a pergunta é o candidato Sérgio, do Partido da Sociedade Brasileira. Quero fazer a pergunta para o movimento social estudantil. Quero saber quais seriam as ações, quais são os métodos também de fiscalização das barragens, onde as empresas que estão cumprindo o papel, eles deveriam estar, poderiam estar tendo um cuidado maior. Né? Por exemplo, em 2019 aconteceu em Brumadinho, a barragem estourou, causou mais de 200 mortes. Eu quero saber quais são as ações de vocês para essas empresas parar de fazer, né, as ações que eles fazem. Vocês devem saber o que eles fazem, critérios, testes materiais, ataques. Quero saber quais seriam os métodos que vocês impediriam. 2 minutos para a resposta. Realmente lamentável o que aconteceu em Brumadinho, muitas mortes que teve naquele local. Realmente há sim uma preocupação em relação às barragens e outras situações também no meio ambiente. Isso não poderia estar acontecendo. Deveria ter uma fiscalização dessa vez de verdade nas coisas que estão acontecendo nesse país.
muitas coisas que acontecem por debaixo do nariz de vocês, muitas coisas que acontecem por debaixo dos panos, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Nosso governo vai realmente investir na segurança de vocês, que vocês merecem. O nosso governo vai investir na fiscalização das barragens também, porque é algo realmente muito importante. Eu realmente concordo com você. Nós devemos investir em outras coisas também no meio ambiente, como, por exemplo, os lixões, que são muito poluentes no Brasil atualmente. Só em São Paulo, são 14 mil toneladas de lixo. Então, mais um dos nossos projetos também é investir mais, por exemplo, no estudo da relação dos lixos. Por exemplo, que no Japão eles já estudam bastante, já em alguns lugares estão tentando colocar em prática essa questão, que é uma cremação, uma queima dos lixos, que ela não é tão poluente e é de benefício do país. Sobre as barragens, ele falou, eu não sei entender muito bem, mas o investimento tem muitas coisas por trás disso. Então, o nosso plano de governo é colocar pessoas do próprio governo para fiscalizar essas barragens, como eu vou deixar só a balança econômica aqui, grandes agrávos, grandes erros. Então, nosso plano é colocar fiscais para examinar essas fiscalizações e multar caso não estejam cumprindo de acordo com as leis. E sobre os lixões, essa queima, me desculpa, eu não concordo. Nosso governo, nosso plano seria de fazer um aterro sanitário dos 500 aterros sanitários pelo país, que seria de 2,6 bilhões de reais, dinheiro que tem, porque só no primeiro trimestre desse ano foram 2 bilhões. Muito bem, vamos dar início à terceira etapa, onde os candidatos responderão as perguntas feitas pela plateia. Quem vai ser o primeiro a perguntar? Olá, bom dia. Eu sou o Thiago. Gostaria de perguntar a todos os candidatos aí quais são as propostas de vocês em relação ao atual cenário político brasileiro e o ataque à democracia que a gente vem sofrendo. Candidato Stefano? Bom, nós iríamos devolver a voz do povo, né? Até porque no governo atual que estamos, existem pessoas que estão sabotando todas essas sugestões. E eu acho, na nossa opinião, iríamos voltar como antigamente. O vereador ia trazer propostas para a gente, também iríamos ter novos projetos, e isso tudo de acordo com o povo, com a minoria. Homens e mulheres, pessoas inseridas. A gente iria agir de acordo com o povo, não só com o autoritarismo. Próximo a responder a mesma pergunta, da partilha, 1 minuto e meio para a resposta. A gente poderia investigar, penalizar os idiotas que estão causando. A gente iria investigar e penalizar os corruptos que estão causando esse ataque à democracia, porque isso fere os cidadãos, isso fere a todos do Brasil. A gente iria acabar com eles pela raiz, sem chance, sem nada. A gente simplesmente iria fazer de tudo para conseguir destruir isso de algum. Próximo candidato, o José Gustavo. A voz do povo é necessária. Ela que a democracia não faz sentido
nós temos que realmente olhar o atual cenário político. É algo que é de extrema importância. Não há mais democracia. A situação atual do país está se devendo cada vez mais. O ministro do Ambiente foi preso com a acusação de ataque ao meio ambiente. Cadê a democracia de verdade? Cadê o direito do povo? Cadê todas essas questões? Atualmente, não temos mais uma democracia de forma correta no Brasil, a menos da questão de contar os votos. Nós temos que acabar com essa própria corrupção dentro da política, que era um ambiente onde qualquer povo poderia entrar. Mesmo o que era escravo tinha chance de conseguir entrar na política. Mas é isso, muito obrigado. Obrigado. Vamos para a próxima rodada da terceira etapa. Próxima pergunta. Boa tarde, eu sou a Mariane e a minha pergunta é sobre segurança pública. Eu queria saber como vocês iriam impedir que o pessoal ficar preso, continue dando ordem e o pessoal ficar fora. Primeiro ele veio com a resposta. Uma das questões seria a fiscalização, principalmente também dos policiais que estão dentro desses presídios, que muitas vezes eles fazem esses impasses de informação. Então a gente pensa também, nesses âmbitos, entra tudo no controle da legalização também. Conforme legaliza a maconha de uma forma que faça o impacto ali, a força do tráfico, isso gera eles vão perder a força ao longo do tempo. Então, só para impedir que esses companheiros continuem operando lá dentro. Se vocês vão observar, dentro das delegacias, eles que mandam, né? Eles falam para falar. Então, a gente vai entrar nessa causa, entendeu? De entrar nessa parte de privar eles, mesmo essa muito perto um do outro, em celas, deixar mais distintos, tem que tomar muito cuidado também com as visitas, né? Seja uma mãe para trazer a informação do filho, então a gente vai entender todas essas áreas. Próxima candidata, Juliana. 1 minuto e meio para a resposta. Na forma passada, o nosso conseguiu dar ordens de identificação, a gente iria investir na identificação dos carcereiros, que são os que tomam conta, muitos deles são corruptos e influenciam isso. A gente também influenciar no treinamento deles, porque muitos deixam os celulares passar e então a gente vai ao máximo cortar a ligação desses criminosos ao mundo. As visitas também seriam muito mais bem cuidadas e bem mais cuidadas do que o comum, e teria maior investigação na vida desse cara para saber se ele tem algum contato já conhecido na prisão. Muito obrigada. Próximo candidato, Gustavo, do Partido Movimento Social Estudantil. Realmente, com essa questão do crime, uma das coisas que o nosso partido pode fazer em relação a isso por exemplo, privar essas pessoas que normalmente dão obras, que normalmente são os prisioneiros que já têm mais cargos dentro do crime. Então, essas pessoas, já sabemos que elas são fortes, já sabemos que elas são importantes dentro do crime. Qual a razão de deixarmos elas perto dos outros presos? Qual a razão de deixarmos elas perto dos policiais que não têm tanto preparamento? Essas pessoas devem e serão separadas do resto dos presos. Além também que isso abre portas para dentro do presídio, que não há uma ordem tão grande dentro do presídio, que deveria ser reforçado.
A segurança dentro dos presídios é uma coisa que deve ser reforçada e o nosso partido vai tentar melhorar a questão dentro do presídio. Muito obrigado. Próxima pergunta. Olá, bom dia, meu nome é Andréa e a pergunta que eu vou fazer para os senhores é relacionada a duas questões. Primeiro, a eficiência energética, o que vocês têm em mente, né, como trabalhar com essa questão de conseguir fazer o mesmo, a utilização, a potenciação, mas consumindo o mesmo. E a segunda questão é relacionada à faculdade, o acesso a pessoas que não têm renda, né, a questão das cotas e garantir que os estudantes de escolas públicas possam ingressar em universidades federais. Obrigado, André, pela pergunta. Candidata Stephanie, 1 minuto e meio para a resposta. Bom, em questão da energia, muitas pessoas no Brasil não têm muito dinheiro. Imagina pagar placa solar. Isso não existe. Então nós iríamos continuar na energia que o Brasil já tem e ampliar isso. E em questão das faculdades, bom, em relação às faculdades, como sabemos, tem as faculdades públicas e as privadas. Iríamos deixar apenas as públicas, com isso as pessoas estariam lá pelo mérito delas e teria um aumento de vagas para pessoas negras, de escolas públicas, baixa renda. Teria um aumento de vagas para essas pessoas e não só para as pessoas que já têm um preparamento maior. Falando sobre a energia ainda, no Nordeste a gente planeja continuar com a energia eólica, que é uma região que vende bastante, então tem seus benefícios. E falando sobre a placa solar, que é uma proposta bem presente da gente, eles falaram que ia fazer uma parceria, mas ainda não, porque eu e a Bianca fizemos um orçamento numa casa de 500 metros quadrados, 20 placas, era 45 mil. E não é só colocar uma placa assim, é colocar também para todo o encanamento da casa, fiação, eletrodomésticos. Então faltou uma pesquisa da parte do Obrigado pela resposta. Nossa candidata a responder, candidata Juliana, 1 minuto e meio para a resposta. Bom, sobre energia, como está no nosso plano de governo, seria colocar placas solares, primeiramente, em lugares públicos. Porque em lugares públicos é movido aos impostos, então a gente cortando, vou dar um exemplo, a gente cortando as verbas que são rodadas como auxílio para os presidentes, vai sobrando verba. Então a gente cortando várias coisas, sobra dinheiro para a gente colocar em placas solares em lugares públicos, não são em casas de pessoas. E se a gente gerar emprego, as pessoas vão conseguir ganhar mais dinheiro e assim colocar energia limpa para as pessoas. Então a gente colocaria essa placa solar em lugares como escolas, hospitais, praças, etc. Então nas casas das pessoas. Eu acho que eu faltei um dia, porque eu ouvi uma proposta diferente. Bem, sobre as formas de sociais e ajudar pessoas que geralmente têm dificuldade para entrar em faculdades, a gente investiria isso, porque independente ou não, o Brasil ainda sofre muito do racismo e do preconceito. Então a gente ajudaria nesse contato. Próximo candidato, por favor, Gustavo. Sobre a questão das universidades, uma das perguntas que nós podemos fazer é fazer uma análise das pessoas que vão entrar na universidade. Porque se a pessoa já tem uma condição, ela já é uma pessoa da elite, ela tem a condição de conseguir pagar uma faculdade, por que ela vai entrar na faculdade pública?
queremos para o nosso país é a energia eólica. Por questões que ela é uma energia limpa, é uma energia pura e que funciona. Já as energias da placa solar, por exemplo, ela tem uma certa proporção também para a instalação de vários materiais da placa. Não é simplesmente só uma mágica que a placa vai acontecer e você só simplesmente vai instalar. Há uma certa produção, sim, até nas placas solares, além de elas serem também muito caras. E antes de dar continuidade ao debate, eu vou dar para o Gabriel um direito de resposta ao partido, a fala do Partido Futuro Adiante foi aprovado pela Justiça Eleitoral. O senhor tem 1 minuto para a resposta. Então, eles falaram que em relação às empresas, mas tivemos um debate de ensaio e eles falaram que a boca cheia que daria para o brasileiro fazer uma parceria. Não sei se todos que estão aqui estão ligados, mas eu me lembro muito bem que eu fui bonito. E aí, entra uma fake news. Então, o governo que mente num debate, o que ele vai mentir quando estiver no governo em 4 anos? Então, me desculpa, vocês mentiram nessa parte, porque vocês chegaram aqui e falaram que iriam, que poderiam fazer uma parceria. E se, na sua visão, isso mas se falar em mim, para mim, os outros R$45 é uma parceria, porque tem pai por aí tentando fazer uma parcela, colocar uma arroz e feijão na mesa do seu filho, deixando de comer. Então, é uma parceria, como você disse semana passada aqui. Não veja apenas empresas ou fora, entendeu? O nosso plano, sim, é da energia limpa, porque tem efeito mais em grandes empresas, porque não tem toda a estrutura para colocar isso dentro da casa. Eu acho que vocês, com a pesquisa... Obrigado. Candidata Juliana também tem o direito de responder. Bom, primeiramente eu queria umas provas de que eu falei parceria. E se você quiser chamar o ministro do meio ambiente, que é Natália, vou chamar ela para perguntar, falei parcelas que o governo iria fazer. Porque, vamos lá, se eu tiro R$4.000 por mês de um governador, você acha que tem como pagar uma parcela? O governo? Isso seria tirado uma coisa do governo, R$4.000. Isso não seria colocado para as famílias. Em nenhum momento eu disse famílias, eu disse parcelas do governo. Então, primeiramente, eu quero provas que eu falei parcelinhas para um pai de família, porque primeiro a gente está querendo colocar empregos para as pessoas. Como é que eu vou cobrar algo de parcela de R$45.000 para um pai de família que mora numa periferia? A gente falou planos de governo para o Estado, para o deputado candidato. Muito obrigada. Meu Deus, trabalhando naquele dia, eu ia ter uma questão melhor sobre isso. Eu aceito fake news, nossa parte é isso. Vamos terminar o debate para a próxima pergunta, por favor. Próxima pergunta. Bom dia, meu nome é Tio. Eu vou fazer a pergunta. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA no mundo. O que o partido de vocês não sabe sobre isso? Primeira candidata, Stephanie, do Partido Revolucionário Brasileiro. Primeiramente, iríamos monitorar o serviço da polícia, iríamos colocar câmeras e iríamos inserir palestras sobre esse tipo de assunto nas escolas. Na questão da prisão das pessoas que agridem a comunidade, pensamos sobre aumentar a pena e aumentar sobre esse ponto, a gente começa a ver tanto na prisão, né, que a pessoa tem que ter, a multa também para a pessoa, né, e também no acompanhamento da saúde brasileira, do SUS, que já entra aí na parte psicológica, porque querendo ou não, seja racismo, esqueci a palavra agora, preconceito, querendo ou não, afeta a mente da pessoa de alguma forma. Então o SUS também tem que estar preparado em todos esses aspectos. Então a prisão da pessoa e essa lei de multa também para a pessoa. Não para a pessoa gastar com psicólogos, porque é um direito do cidadão ter uma saúde ali presente para qualquer coisa que houver na vida dele. Próximo candidato, Juliana, do Partido Futuro Adiante.
pessoa não deveria existir porque ela tem um gosto diferente, me desculpa, ela não merece os direitos que ela tem. Então, a gente investiria na punição máxima dessas pessoas e, além da punição, uma reabilitação, se possível. Porque eu acredito que talvez essas pessoas possam mudar. Mas primeiro uma punição, uma pena altíssima, uma multa e muito mais caso essa pessoa tenha feito muita coisa muito com uma pessoa LGBT. Não só o crime de atacar essa pessoa, mas a de violência e diversas outras coisas. Não só como pessoas como LGBT e também como os negros, porque tem muitos policiais que também matam as pessoas só porque são negros. Então tem gente que ataca por ser negro, por ser LGBT, enfim, pessoas assim perdem o direito total da cidadania dela. Muito bem. Próximo candidato Gustavo, do MSC. Sobre o LGBT+, eu realmente quero que as pessoas respeitem mais esse público, mas temos que realmente não esse público, que são no mesmo sangue que a gente. Por que atacar esse tipo de pessoa? Por que realmente ser agressivos com esse tipo de pessoa? É um ser humano também. Nós não devemos tratar essas pessoas de uma forma diferente. Nós temos realmente que dar mais importância para os crimes contra as pessoas LGBT, que as provas são muito brutas para pessoas que agridem ou que atacam as pessoas só por falta de serem diferentes. Também tem a questão da educação. Desde crianças, as crianças têm que saber qual que é o devido comportamento que tem que haver. A educação é algo muito importante. Temos que, desde pequenos, saber qual é o nosso lugar. Saber todas essas questões. Obrigado, candidato. Agora vamos para a última rodada da terceira etapa. A última pergunta, por favor. Bom dia, chamo Diego. Como todos nós sabemos, vivemos num país ainda extremamente machista e patriarcal, ou seja, que foi construído e moldado na figura central dos homens. E esses homens, muitas das vezes, nas suas masculinidades tóxicas, se acham no direito de agredir, de violentar, de punir as mulheres. Então eu queria saber dos demais partidos quais serão as propostas em relação à diminuição do feminicídio, da violência doméstica e da desigualdade muito grande, desigualdade social, desigualdade econômica e política que existe hoje em relação às mulheres. Obrigado pela pergunta. Primeira rodada do deputado sétimo do Partido Revolucionário Brasileiro, 1 minuto e meio para a resposta. Bom, nessa questão do feminicídio, nós iríamos a gente tem tolerância zero sobre esse tipo de ações. Um homem que maltrata, estupra tanto uma mulher quanto uma criança é totalmente ridículo e a gente iria colocar ele na prisão para que ele não saia de lá. E a gente iria intensificar a lei e a pessoa estupra, faz o que tem que fazer, daqui a pouco está solto, porque aí a desculpa é tinha problema psicológico. Então, mesmo com problema psicológico, vai ficar na cadeia, porque a gente iria intensificar a lei, nem que seja eu esqueci o hospício, mas vai ficar. Se você for observar, foram 56 mil estupros no Brasil, foram 1.319 vítimas em 2021. Então a gente vai intensificar essa lei de prender, né? E caso também seja a parte ali da ação do governo, também para essa vítima, como eu falei há poucos,
a preparação do SUS para que essa vítima seja bem tratada, cuidada, né? Porque o psicológico tem que estar seguro. E também ensinar na escola. Bom, no nosso governo, nós temos o projeto de levar agentes de saúde para comunidades, e não só em comunidades, como em bairros que estão em desenvolvimento, para supervisionar casos de maus tratos, não só as mulheres, mas também as crianças. E é válido lembrar que nós vamos aumentar a pena para esses casos. E também nós vamos Bom, eu li algo esses dias e eu acho que isso teria que ser mudado imediatamente no Brasil. São casos que as pessoas, mulheres, ligam para o número que é falado. Ligue se você estiver sofrendo algo, ligue se você estiver sendo abusada, enfim. Pessoas se ligam na cara e fingem que você nem nunca existe. Enfim, a gente ia mudar isso aí também, porque tem muitas pessoas que não dão assistência a esses casos de feminicídio, não dão tanta importância assim, não tem gente indo atrás, não tem gente dando tanto valor às mulheres, a voz das mulheres dizendo que está sofrendo. Então, além das penas, também é ter uma ajuda dessas mulheres, psicológica também, com os filhos delas, porque a maioria também tem filhos. Nós vamos levar o livro para as mulheres se expressarem para... candidato. Próximo a responder é o candidato Gustavo, do Movimento Social Estudantil. Então, reforçaríamos as leis, como a questão da Lei Maria da Penha. Só gerou essa lei por conta da falta de atenção dos policiais com a Maria da Penha, que ela recorreu para falar sobre a violação que sofria. Isso foi aceito depois que ela foi morta. Então, reforçaríamos as leis, porque um homem que faz isso contra a mulher não é um ser humano, é um monstro. É inaceitável. Outra questão é que aumentaríamos as penas. Um cara que faz isso fica de 12 a 30 anos na prisão. Isso não é certo. Um cara que faz isso tem que ficar mais tempo na prisão. Uma vida importa. Também colocaríamos educação sexual na escola, pois isso é importante também, para as mulheres souberem o que é abuso. Adolescentes. Com licença, candidato, vou interromper para falar que, como o senhor disse, a Maria da Penha, a lei foi aceita depois que ela foi morta, mas a Maria da Penha continua viva. Ela só ficou paraplégica, não é? Só. Infelizmente. Pode continuar agora. Então, mas a educação sexual é importante para localizar essa questão e ter mais noção disso. Então, reforçaremos essa atenção. Do nosso debate, vamos para a quarta etapa, onde cada candidato terá 2 minutos para fazer suas considerações finais. Começando pelo partido PRB, por favor, candidato Stephanie. Bom, como presidente do partido, eu falo por todos que nós respeitamos todas as raças, etnias e sexualidades. Calma que tem mais. Tá. E isso faz com que nós trabalhamos com todos. Então, esse negócio de, não tem verba, os jovens de hoje em dia não se importam, ou então, esse tipo de gente, não existe isso no nosso governo. No nosso governo, nós vamos escutar todos, porque todos nós somos cidadãos, e eu acho que esse tipo de coisa não deve ser tolerada em um partido público. Uma das considerações que a gente quer fazer é falar também sobre a corrupção.
oposição para país que tem, então se o governo não deve, ele não teme. Então a gente planeja voltar também para a Lava Jato para ver a fiscalização do governo também e da voz do povo, do que está achando, de tudo que o povo quer fazer. Né? E como a Stephanie falou, o nosso partido ele quer acolher as pessoas, trazer a paz, mesmo que seria impossível trazer uma paz, porque não diz respeito a todos, né? Não é todos que querem a paz, mas não é apenas querer incluir esse tipo de gente, mas querer dar voz a quem tem direito e respeitar a todas as raças, a tribos, como a Stephanie falou. Então essa é a nossa consideração, um país a qual a revolução aconteça da melhor forma, sem preconceito, sem falas de baixo escalão e sem governo achar que não tem dinheiro para fazer. Muito bem, próximo candidato, partido PFA, candidata Júlia Viana. Bom, agora eu vou falar com você. Você que preza o futuro do Brasil, você que preocupa com seus filhos, com sua família, com você mesmo, porque o nosso partido, ele preza o futuro. Então a gente vai estar disponibilizando empregos, saúde, a economia, vai mudar tudo. Então a educação dos seus filhos seria a base do crescimento dos seus filhos numa escola boa, uma escola de qualidade, você saindo para trabalhar, sabendo que o seu filho vai ter um futuro brilhante, que vai poder sair para trabalhar igual você vai poder sair para trabalhar também. Enfim, para você ter um futuro, para você querer ter um país com um futuro bom, um futuro mesmo, se olhar para isso e ter orgulho de falar que mora nele. Então hoje no nosso partido estamos aqui com as melhores propostas para o futuro de vocês, querendo dar voz para o povo, dar esse direito para as pessoas de poder ir e escolher o que quer, sem ser julgado, sem matar, sem violência, sem roubar, enfim, vote se você quiser ter um futuro muito brilhante. Próximo candidato, Gustavo, partido MSC. Queria pedir perdão por conta da minha fala, que foi realmente sem pensar. Sabermos o nosso lugar, por exemplo, foi uma fala que poderia ter sido mal interpretada. Sabermos o nosso lugar como seres humanos. Todas as vidas importam. Todas as vidas importam, independente do seu gênero, independente da sua etnia, não raça. Todas as vidas importam e eu vou garantir uma lei para que todos nós consigam viver em paz, todos nós consigam viver em harmonia. E nosso partido vai lutar com todas as nossas forças para nós conseguirmos essa igualdade, para nós conseguirmos dar direitos para as pessoas mais pobres, para conseguir realmente reformar o país, que foi a principal proposta do nosso partido. Agradeço a todos vocês, o público que estão aqui, que estão aqui prestando atenção na nossa fala. Agradeço a todos os candidatos também que foram muito bem. E quero agradecer a escola novamente por ter proporcionado o debate. Lembrando, o nome do nosso partido é Movimento Social Estudantil número 18. Debate, quero agradecer aqui a presença de todos vocês, obrigado pelo empenho, por ter sanado as dúvidas dos eleitores e que você, eleitor, possa votar com consciência hoje, né? Muito obrigado a todos, a toda a produção, a toda a plateia e a todos vocês, candidatos. Muito obrigada. Encerraremos aqui o nosso debate. Thank you.
Whether you're up or whether you're down, you never cease to be the one who inspires me. Whether you're dark or whether you're bold, you never cease to be the one who puts a light in me, and hope that I can be the same for you. A candle in the darkest room, so